Essa é uma aula de probabilidade para Colégio Militar sexto ano, que tem a teoria e 8 questões que caíram em provas anteriores do Colégio Militar para sexto ano. Então, probabilidade, o que é probabilidade? Vamos apresentar rapidamente esse conceito. A maneira mais simples de entender probabilidade é pensar no lançamento de uma moeda. Quando a gente lança uma moeda, nós podemos ter dois resultados, cara ou coroa. Então, já que os dois lados são iguaizinhos, quer dizer, eles são diferentes, mas para efeito de dar um resultado, a chance de dar um resultado cara é a mesma chance de dar um resultado coroa. Então aqui nós temos o seguinte, temos duas possibilidades. Isso é o mesmo que dizer que nós temos dois casos possíveis. Nesse lançamento nós podemos ter o resultado cara ou o resultado coroa. Então o número de resultados possíveis é 2. Agora, digamos que você esteja interessado em saber a chance de ser o resultado cara. Olha só, você tem aqui dois resultados possíveis, só que você tem agora um resultado que te interessa. Vamos chamar isso de resultado favorável. É esse aqui, você quer que o resultado seja cara. Qual é a chance disso acontecer? Você pode medir essa chance matematicamente. Essa chance é calculada como sendo uma fração, que é essa aqui. Número de resultados desejados ou resultados favoráveis. Aquilo que você quer que aconteça, né? Você quer que seja cara. Qual é a chance disso acontecer? Então você vai formar uma fração onde o numerador é o número de resultados favoráveis, o que você quer que aconteça, e o denominador é o número de resultados possíveis, o total de possibilidades que você tem. Aqui nesse exemplo da moeda, que é o exemplo mais simples de probabilidade, o número de resultados favoráveis, como a gente está considerando que a gente quer que seja cara, você tem um resultado favorável. E o número de resultados possíveis, você tem duas possibilidades, cara ou coroa. Então, o denominador tem que ter o número de resultados possíveis, é 2. Então, a gente diz que a probabilidade do resultado ser cara é 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 50%, né? Olha aqui, 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, que se você simplificar aqui por 10 vai dar 5 sobre 10. Se simplificar por 5 agora, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, 1/2 é a mesma coisa que 50%. Então, a probabilidade do resultado ser cara é 50%. E qual é a probabilidade de ser coroa? Probabilidade de ser coroa, você vai fazer a mesma coisa. Você dessa vez quer que seja coroa. Então, o número de resultados favoráveis vai ser só 1. É o coroa que te interessa agora. 1. E o número de resultados possíveis, as possibilidades não mudam. Continua sendo 2. Então, isso aqui é a chance de ser coroa. A probabilidade do resultado ser coroa, que é 50% também, né? Então, a gente diz que temos 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa, meio a meio. Claro, só são dois casos possíveis, as chances são iguais. Então você pode representar a probabilidade na forma de porcentagem ou na forma de fração. Isso vai aparecer nas provas dessas duas formas aqui. Aí você também tem uma terceira maneira de representar a probabilidade, que é na forma de número decimal. Olha só,
Um meio, quanto é que dá isso em número decimal? É a mesma coisa que 0,5. Então, 0,5. Observe que quando você considera todas as probabilidades possíveis, você vai ter o resultado igual a 100%. Somando tudo, né? A soma de todas as probabilidades, de todas as possibilidades que você tem é 100%. E aqui no caso 0,5 mais 0,5 dá 1. E aqui também 1 meio mais 1 meio dá 1. Então a soma de todas as probabilidades de todos os resultados possíveis é sempre igual a 1, que é a mesma coisa que 100%. Tá, esse é o exemplo mais simples de probabilidade. Vamos fazer aqui com o dado. O dado também é um exemplo simples e comum que costuma aparecer nas provas. Olha só, quando a gente lança um dado, quais são os resultados possíveis? Os resultados possíveis são ao todo 6. Esse resultado pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 6. Esses são os 6 resultados possíveis que você pode ter quando você lança um dado. Então, o número de resultados possíveis é 6. Agora, vamos calcular umas probabilidades aqui. Por exemplo, qual é a probabilidade do resultado ser 5? A probabilidade do resultado ser 5, você vai calcular da mesma forma. Número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Você vai fazer sempre assim para calcular a probabilidade. Vai ver quantos são os casos favoráveis e vai dividir pelo número de casos possíveis. Então, nesse caso aqui, o caso favorável é aquele que é o que você quer, que seja 5. Só existe, então, um caso favorável, um caso que você quer, que o resultado seja 5. Então, você vai ter um caso favorável. E o número de casos possíveis, já vimos que é 6. São 6 casos possíveis. Então, isso aqui é a probabilidade de dar o número 5. É 1/6. E, aliás, essa probabilidade é a mesma probabilidade de ser 1, ou de ser 2, ou de ser 3, ou 4, ou 6 também. É 1/6 a probabilidade para cada um, né? Todos os números têm a mesma probabilidade de dar. Agora, vamos calcular uma outra probabilidade aqui com dado. Qual é a probabilidade de ser um número par? No caso, nós temos que ver aqui quantos são os casos favoráveis. A gente quer dessa vez que seja par. Então, par, nós temos aqui o 2, o 4 e o 6. São 3 casos favoráveis. Então, a probabilidade de ser par é o número de casos favoráveis, que é 3, dividido pelo número de casos possíveis, isso não muda, é 6. Então, 3/6 é a probabilidade de ser par, que você, por sinal, pode simplificar aqui, né? Isso aqui vai dar 1/2 depois de simplificar, que é a mesma coisa que 50%. Então, a probabilidade de ser par é 50%. E a probabilidade de ser ímpar são os outros 50%. Você vai ter 1, ou 3, ou 5. Vão ser também 3 casos favoráveis do total de 6. Vai dar a mesma coisa aqui. Agora, um que eles costumam colocar isso aqui como pegadinha. Qual é a probabilidade de ser primo? Nesse caso, temos que ver quais são os números primos que você tem aqui nos resultados dos dados. Olha, você só pode ter esses 6 resultados. Quais desses são primos? O número 1 é primo? Não, o número 1 não é primo. Isso aí eles usam muito, né? Para fazer pegadinha. Os números primos só são considerados de 2 em diante. O número 1 não é nem primo nem composto. Agora, o número 2 é primo.
Então, 2 é um resultado que vai me interessar aqui. 2 é primo. Quem mais é primo aqui? O 3 é primo? Sim, 3 é um número primo. O que é o número primo? O número primo é aquele que só tem 2 divisores e eles têm que ser diferentes. Esses divisores são ele mesmo e a unidade. Então, por exemplo, o 2 só pode ser dividido ou por 2 ou pela unidade. Agora, o 1... muita gente fala assim, poxa, mas o 1 só pode ser dividido por ele mesmo e pela unidade. Mas tem que ser 2 números. Não vale 1, tá? Essa classificação de primo composto não vale 1. É do 12 em diante que se faz essa classificação. Tá, o número 4 é primo? Não, porque ele tem aí 3 divisores ao todo, né? Você pode dividir ele por 1, por 2 ou por 4. Então, 4 não é primo. E o número 5 é primo? Sim. O número 5 é primo, só pode ser dividido ou por 1 ou por 5. São os números primos, né? Você tem que conhecer. O número 6 é primo? Não. O número 6 pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Ele tem 4 divisores, não vale. Então, entre esses resultados dos dados, você vai poder ter 3 resultados primos, o número 2, o número 3 e o número 5. Então, você vai ter aqui 3 resultados favoráveis, 3, de um total de 6 resultados possíveis. Quer dizer, a probabilidade de ser primo é também 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 1/2, que dá 50%. Agora, olha uma pegadinha aqui, hein? Qual é a probabilidade de ser composto? Olha, o número que não é primo é um número composto? É quase isso, tá? O número 1, ele não é nem primo nem composto, só se considera primo e composto de 2 em diante, tá? Então, o número composto que a gente tem aqui é só o 6 e o 4. Esses aqui são primos. E o 1 não é nem uma coisa nem outra, nem primo nem composto. Então, a probabilidade de ser composto, vamos escrever aqui, P de composto. Se você quiser escrever abreviando, em vez de escrever probabilidade, você pode colocar assim, P, coloca entre parênteses o que você quer. Então, a probabilidade de ser composto é, você tem aqui 2 casos favoráveis. São 2 números compostos aqui, o 4 e o 6. Então, são 2 resultados favoráveis. De um total de 6 resultados possíveis, isso aqui simplificando vai dar 1/3. E em porcentagem, bom, isso aqui em porcentagem, se você fizer a continha, vai dar 33% aproximadamente. Na verdade, 33,33%. Para você lidar com probabilidade, você tem que conhecer frações, números decimais, porcentagens, né? Por isso que esse assunto normalmente é ensinado depois de porcentagem. Essa, digamos, é a teoria. Vamos agora fazer uns exercícios que vão ser justamente 8 questões sobre probabilidade que caíram nos últimos anos nos colégios militares na prova para 6º ano.